Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, nossos jovens, adolescentes e crianças. Nesse momento nós nos saudamos, Todos juntos, estamos diante do Senhor e nesse momento que nós já oramos, já glorificamos, adoramos o nome do Senhor, estaremos ouvindo a sua palavra. Mas antes disso, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus estamos diante de Ti e queremos clamar nesse momento que a Tua voz seja ouvida pelo Teu povo, que não possamos falar nada de nós mesmos, mas que possamos unicamente ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, esteja conosco, nós precisamos Te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom, nós começamos na semana passada, eu me lembro que nós falamos na semana passada sobre a quantidade de eus que podem estar dentro de nossa casa, Falamos ali justamente que muitas das vezes nós vamos somando vários tipos de personalidades, e isso entre aspas, é claro, vários tipos de pessoa dentro de nós mesmos. E nesse momento nós estaríamos lidando com todas essas pessoas dentro da nossa casa. E ali falamos sobre a necessidade de colocarmos diante de Deus a nossa vida para que aquelas pessoas que não agradam ao Senhor dentro de nós, elas venham ir para a cruz. E ali na cruz ver a necessidade de ter uma nova vida em Cristo, onde apenas uma vida seja guiada pelo Espírito de Deus. Então falamos isso justamente nos dias de quarentena. E pensando ainda nesses dias de quarentena, eu estava estudando a palavra e o Senhor me falou no livro de Lamentações. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia então no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, quando diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nesses dias nós sabemos que temos informação de tudo quanto é lado, Se você ligar a televisão, você vai ter uma quantidade de informação. Nós evangélicos, temos os grupos, as pessoas de nossos convívios de outras igrejas, por exemplo, amigos, e vamos ter vários tipos de opinião, pessoas falando. E é sempre muito bem-vindo nós ouvirmos e retermos aquilo que é bom, não é verdade? Mas quando nós olhamos a quantidade de informação que às vezes nos chega, nós ficamos às vezes um pouco perplexos de tudo aquilo que acontece em nossa volta, de tudo aquilo que está acontecendo. Mas a única certeza que nós precisamos ter nessa noite, e é claro, queridos, eu falo não de forma exclusiva, estou falando para esse momento, que nós precisamos entender, para esse momento que Deus nos separou para hoje, para o aqui e para o agora, é de nós entendermos da necessidade de clamarmos pela misericórdia de Deus. Porque a palavra vai nos dizer que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias, elas não têm fim. Em outro livro vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra, nós logo tenhamos a ideia de entendermos que a mente do Senhor, ela é insondável. Então eu queria dizer para você, Guedes, se você me perguntar por que nós estamos vivendo isso, por que isso está acontecendo? Bom, eu poderia falar um monte de coisa, como várias pessoas talvez já falaram para você uma série de coisas. Não necessariamente elas estão erradas ou certas, são apenas pontos de vista. Mas nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós precisamos ter a noção de que nós não podemos dizer as coisas às vezes com absoluta certeza. Porque quando se trata de Deus, sejam poucas as nossas palavras. Porque a palavra vai nos dizer que a mente de Deus, ela é insondável. Então existem coisas que Deus faz, meu irmão, que Ele nos revela. Mas existem coisas que Deus faz, que fica no campo apenas dEle. E nós estamos aqui de alguma maneira passando por tudo isso, vivendo tudo isso. O que nós precisamos entender é que Senhor Deus, Ele continua absolutamente no controle de todas as coisas. A palavra vai nos dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Olha que palavra interessante, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo.
Em outro texto também muito conhecido, nós lemos aí no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33 e 34, quando diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, quando nós nos deparamos diante da palavra de Deus ou sobre um agir de Deus em determinada coisa, nós precisamos lembrar daquela antiga frase que temos, antiga mas nova ao mesmo tempo, que hoje Deus faz, amanhã você entende. Isso é algo que nós viemos falando ao longo da nossa caminhada aí, ao longo dos anos. Deus faz determinadas coisas e nós só iremos entender amanhã, e isso se Deus nos revelar, porque existem coisas que não nos será revelado. Poderíamos falar que assim, Guedes, isso tem de alguma maneira origem no pecado humano? Eu poderia dizer para você, provavelmente. Isso tem origem na humanidade? Provavelmente. Isso, Guedes, pode ser alguma coisa da qual Deus esteja fazendo para exercer um juízo sobre a terra? Provavelmente. Mas o que de fato é, só Deus sabe. Apenas Deus sabe o porquê que Ele permitiu que isso viesse a acontecer nas nossas vidas. Apenas Deus sabe o real sentido de tudo isso que está acontecendo, mas o que nós podemos fazer como os filhos de Deus nesses dias? Entendermos que a mente de Deus, ela é insondável. Não há homem que conheça a mente de Deus. Por isso que muitos vão falar por um caminho e outros vão falar por outro caminho. Todos esses caminhos são caminhos trilhados por homens de Deus. Mas, na verdade, a mente de Deus ela é insondável. E quando Deus não revela algo, nós precisamos ater às Escrituras. E o que nós temos nas Escrituras é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a essa misericórdia que nós precisamos nesses dias, estar olhando para ela, clamando por ela. E eu queria ler para os irmãos algo que vai acontecer na história de Davi e do povo de Israel. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, capítulo 24, o versículo 1 vai dizer assim: a ira do Senhor tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. O versículo 15 vai nos dizer assim: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê a resposta que hei de dar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E a Bíblia aí vai nos dizer assim no versículo 15: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Olha só que história interessante. A Bíblia vai dizer, queridos, já é necessário que nós lembramos que antes mesmo da peste vir, e antes mesmo de Davi enumerar o povo, a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor, ela se acendeu contra os israelitas. Porque os israelitas constantemente praticavam aquilo que era errado diante do Senhor. E o que Deus fez? A Bíblia vai dizer que ele, o Senhor, ele incitou o coração de Davi para que Davi numerasse o povo. E naquele momento que Davi fez aquilo, veio no coração de Davi esse desejo de numerar o povo, ele pecou contra o Senhor. Porque de alguma forma ele estava querendo contar o seu exército para medir a sua força. Mas nós necessitamos olhar a palavra e ver que o próprio Deus levou Davi a fazer aquilo. Agora, por quê? Por que será que Deus fez aquilo? Porque a ira do Senhor havia acendido sobre o povo. Mas Deus coloca Davi como praticamente culpado daquela situação. Mas aquilo tem
motivo. Aquilo tem um propósito, porque Deus queria que Davi se sentisse pesaroso com aquilo para que ele intercedesse, para que ele clamasse ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer aí que quando Davi fez isso, o Senhor ofereceu para ele: olha, você quer o quê? Você quer fugir contra os teus inimigos? Você quer fome ou você quer a peste? Davi fala assim: olha, eu caio na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Davi então fala que ele pede a peste ao Senhor. E no momento que o Senhor envia a peste, a Bíblia fala que já havia morrido ali 70 mil homens e o Senhor iria destruir aquele lugar. Mas aí Davi, ele se coloca diante do Senhor. Olha o que a palavra vai dizer no versículo 17. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou eu que pequei e agi iniquamente. Porém, estas ovelhas não fizeram mal. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Naquele momento, a Bíblia fala que Deus, ele parou, ele falou para que o anjo recuasse, para que o anjo não destruísse mais. E lá no versículo 25 vai dizer: e Davi edificou ao Senhor um altar e ofereceu um holocausto e oferta pacífica. Assim, o Senhor aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Quando Deus colocou Davi como culpado daquela situação, ele fez aquilo de propósito, ele queria que Davi intercedesse pelo povo. Hoje, queridos, eu e você estamos vivendo a mesma coisa que todo mundo está vivendo. Talvez no coração de Deus, o motivo principal disso ter ocorrido não passe pelas igrejas. Talvez não, talvez sim, mas quem sabe? Mas se não for, nós estamos vivendo esse momento, eu quero dizer que nós fazemos aqui o papel de Davi, que é de clamar pela misericórdia do Senhor. Porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. E no momento que Davi, ele clamou, ele intercedeu, ele pediu, ele falou: Senhor, eu sou um homem miserável, a culpa foi minha, o erro foi meu, esse povo não fez. Olha, Senhor, eu que errei. A Bíblia fala que Davi, ao edificar o Senhor um altar, Deus ele cessa de fazer a peste naquele local. Agora nós estamos diante de uma última palavra do nosso Deus, e eu quero ler ainda com os irmãos, porque no livro do profeta Abacuque, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, olha, Abacuque capítulo 3, no versículo 2, vai dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, as tuas obras em meio aos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então nós estamos aqui diante de uma palavra da qual o profeta Abacuque falou, e falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra e tremi, aviva a tua obra em meio aos anos. E lembra-te na tua ira da tua misericórdia. Nós estamos diante de uma última palavra que o Senhor nos dá no livro de 2 Crônicas, quando o Senhor ele fala assim, de uma forma muito específica para o povo. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13, vai dizer: a palavra está dizendo o Senhor está dizendo aquilo, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo: se eu enviar a peste, vamos dizer que o povo erre, e o Senhor envia a peste para juízo. Ela fala: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, tirar proveito daquela situação para arrependimento, ele vai dizer: se esse povo fizer isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de nós clamarmos, meu irmão. É tempo de nós clamarmos, porque nós não podemos sair dessa quarentena como nós entramos. Toda pessoa vai sair dessa quarentena diferente. Resta saber se nós sairemos pessoas com mais fé ou mais desacreditadas de Deus.
Resta saber se nós vamos entrar numa via de espiritualidade cristã mais correta, ou se nós iremos para o mundo na carnalidade, ou se nós iremos acreditar mais no que o mundo tem para nos dar do que nas promessas do Senhor. Quando a palavra fala que se eu enviar a peste, se esse povo se humilhar, orar, clamar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. É a palavra do nosso Deus, e entre a palavra do meu Deus e qualquer outra observação eu fico com a palavra do Senhor. Nós necessitamos clamar pela misericórdia, nós precisamos pedir a Deus que Ele intervenha nessa situação, que Ele cumpra o seu propósito. Há tempo determinado para tudo. Deus sabe quando começou. Até hoje nós não sabemos exatamente quando essa peste começou, mas Deus sabe o dia que esse vírus começou, e Deus sabe o dia último que ele vai terminar. Mas a nós, nesse presente momento, precisamos entender que o Senhor quer que nós clamemos, que nós intercedemos um pelos outros, que nós clamemos por salvação e que nós possamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo que está sendo assolado. Quantas pessoas necessitam ouvir de Deus? Quantas pessoas nesse momento estão perdidas e talvez até indo para o inferno sem ouvirem nesses dias atuais de dor e de luta uma palavra do nosso Deus, porque muitas das vezes nós estamos esquecendo dela. Eu quero dizer, meu irmão, que seja o nosso sim, sim e que o nosso não, não. Passar disso é procedência maligna. Sempre fique com a palavra do Senhor. Sempre fique com a palavra do nosso Deus. Porque da mesma maneira que a mente de Deus ele é insondável, Ele nos revela aquilo que Ele deseja revelar. E o que o Senhor nos revelou é que quando Ele enviar a peste, clame. Clame pela misericórdia. Clame para você chegar lá do outro lado, para você atravessar esse deserto, juntamente com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja, que os seus vizinhos venham ser pessoas abençoadas, que o seu conjunto não venha a ser assolado com o mal, que a nação do lado não venha a ser assolada, que as pessoas venham ter a oportunidade de se converterem, mas clame. Se volte para Deus nesses dias, porque nós precisamos disso. Fique com essa palavra, meu irmão. É noite de orarmos, é noite de clamarmos, de pedirmos a misericórdia do Senhor, porque elas, e tão somente elas, são a causa de nós não sermos consumidos. Deus abençoe a todos nós.